Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 4. 3 dias depois, celebraram-se umas bodas em Caná da Galileia, e encontrava-se lá a mãe de Jesus. Foi também convidado Jesus com seus discípulos para as bodas. Faltando o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: Não tem vinho. Jesus respondeu-lhe: Mulher, que nos importa a mim e a ti isso? Ainda não chegou a minha hora. Palavra da salvação. Comentário João 2, de 1 a 4. São João Crisóstomo. Conhecido que era nosso Senhor na região da Galiléia, chamaram-no para essas bodas. 3 dias depois, celebravam-se umas bodas em Caná da Galiléia. Convidaram-no não porque fosse alguém autorizado, mas simplesmente como um conhecido entre muitos. E tal parece indicá-lo o evangelista quando acresce que encontrava-se lá a mãe de Jesus. Ou seja, chamaram o filho porque haviam convidado a mãe. Foi também convidado Jesus com seus discípulos para as bodas. Acedeu ao convite não porque cogitasse na própria dignidade, senão por desvelo de nosso bem. Com efeito, aquele que não desdenhou de assumir uma forma servil tampouco desfaria no comparecer às bodas de seus servos. Importa examinar como pôde a mãe de nosso Senhor formular tão subido conceito do próprio filho, já que ele ainda não havia operado nenhum milagre. O evangelista observa ao diante. Tal foi o primeiro milagre de Jesus, João 2,11. Porém, verdade é que já entrara a se revelar por meio de João e das conversas que entretinham com seus discípulos. Demais disso, primeiro, que todos esses fatos, a concepção do menino e quanto sucedeu desde seu nascimento, acolheram-no à estima de Maria, pelo que escreve São Lucas. Maria conservava todas essas coisas, meditando-as no seu coração. Lucas 2,19. Mas por que Maria não estará mais cedo com Jesus a que começasse a operar milagres? É que antes, à conta de viver Nosso Senhor como um homem comum, ele não cuidava que pudesse dirigir-lhe a palavra naqueles termos. Quando, porém, conheceu o testemunho de João e advertiu que Jesus estava a viver rodeado de discípulos, fez confiança para lhe rogar. Disse que Jesus Cristo, sobremaneira, venerava sua mãe. Disso somos notificados por São Lucas, quando este escreve que Nosso Senhor em tudo se sujeitava aos pais. De fato, enquanto os pais não põem obstáculos à vida consagrada a Deus, devemos-lhes obediência. Quando, porém, se tornam importunos, buscando nos arrancar as coisas do Espírito, é força resistir-lhes. Disse Nosso Senhor deste teor para que seus milagres não se tornassem objeto de suspeita. Com efeito, não cabia à sua mãe, mas àqueles que deram pela falta do vinho interpelá-lo. Tensionava com isto mostrar que há tempo certo para cada coisa e que não se devem misturar os afazeres, para que daí se não sigam confusões. Pelo que acresce, ainda não chegou a minha hora. Isto é, ainda não me conhecem os que estão aqui. Ainda não deram fé de que esvaíra-se o vinho. Que advirtam nisto primeiro. Aquele com efeito que ainda não experimentou a privação, esse tampouco há de pressentir os benefícios. Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 5 a 11. Disse sua mãe aos que serviam: Fazei tudo o que ele vos disser. Ora, estavam ali 6 talhas de pedra, preparadas para a purificação judaica, que levavam cada uma 2 a 3 metretas. Jesus disse-lhes: Enchei as talhas de água. Encheram-nas até em cima.
Então Jesus disse-lhes: Tirai agora e levai ao arquitriclino. Eles levaram. O arquitriclino, logo que provou a água convertida em vinho, ele não sabia de onde viera, ainda que o sabiam os serventes, porque tinham tirado a água. Chamou o esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando já os convidados têm bebido bem, então lhes apresenta o inferior. Tu, ao contrário, tiveste o bom vinho guardado até agora. Tal foi o primeiro milagre de Jesus, fê-lo em Caná da Galileia. Assim manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Comentário João 2, de 5 a 11, Santo Agostinho. Metretas, do grego metron, quer dizer medir. Significa alguma unidade de medida, como uma urna, a ânfora ou algo similar. Os que estavam cientes da divindade de Nosso Senhor, esses não se mostraram espantados deste milagre. O que ele fez nas bodas de Caná, nas talhas cheias d'água, é o mesmo que faz todos os anos em nossas vinhas. Desta transformação, contudo, não nos espantamos, porque repete-se anualmente a olhos vistos. Deus, pois, lançou mão de novos prodígios a despertar os homens adormecidos, pelo que segue. Assim manifestou a sua glória. Se apenas então passaram a crer em Nosso Senhor, acaso ainda não eram seus discípulos quando acudiram às bodas? Verdade é que trata-se de um modo de falar, como quando, por exemplo, dizemos que o apóstolo Paulo nasceu em Tarso, na Cilícia, quando é evidente que na época de seu nascimento ainda não havia se convertido em apóstolo. Da mesma maneira, quando lemos que os discípulos do Senhor foram chamados às bodas de Caná, devemos disto entender que ainda não eram propriamente discípulos, senão que viriam a sê-lo com o tempo. Vede os mistérios que se encerram nesses milagres de Nosso Senhor. Convinha que se cumprisse em Jesus Cristo o que dele havia sido predito. Transmudou a água em vinho quando lhes abriu a inteligência e lhes explicou as Escrituras. Assim, infunde sabor no que outrora era insípido, e a bebida inócua torna-se inebriante. Tivera ordenado que a água fosse deitada fora, e então derramado nas talhas um vinho extraído dos excessos da criação. Pareceria que rejeitava o Antigo Testamento. Como, porém, convertesse a água em vinho, deu-nos a conhecer que as antigas Escrituras lhe pertenciam, porque foi à conta de sua injunção que se encheram as talhas. Elas, contudo, são insípidas, se nelas não se discerne o mesmo Jesus Cristo. Sabemos também que a lei dada no início do mundo, daí até os nossos dias, medearam 6 idades. A primeira, de Adão a Noé. A segunda, de Noé a Abraão. A terceira, de Abraão a Davi. A quarta, de Davi até a transmigração para a Babilônia. A quinta, até João Batista. A sexta, por fim, daí ao fim do século. Aquelas 6 talhas, pois, figuram essas 6 idades, que não careceram de profecia. Qual as talhas cheias, qual as profecias cumpridas? Porém, que significa que continham 2 ou 3 medidas? Tivesse o evangelista mencionado apenas 3 medidas, naturalmente, concluiríamos que referiam-se ao mistério da Trindade. Todavia, o fato de ter escrito 2 ou 3 não constitui razão suficiente para deixarmos de lado essa interpretação, pois que, nomeados o Pai e o Filho, decorre daí como consequência o mesmo Espírito Santo.
na medida em que este pode ser entendido como um amor mútuo entre os dois primeiros. Ainda outra explicação possível. As duas medidas podem indicar os dois povos, judeus e gregos. As três medidas, por outro lado, representam os três filhos de Noé. Livro do Apocalipse, capítulo 12. Um grande sinal apareceu no céu, uma mulher vestida do sol, e a lua sob os pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dor no momento do parto. Apareceu outro sinal no céu, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e 7 diademas nas cabeças. Com a cauda arrastava 1/3 dos astros do céu e os arremessava à terra. O dragão estava diante da mulher que dava à luz, disposto a devorar a criança assim que nascesse. Ela deu à luz um filho homem, que apacentará todas as nações com vara de ferro. O filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde tinha um lugar preparado por Deus, para sustentá-la por 1260 dias. Foi declarada guerra no céu. Miguel, com seus anjos, lutavam com o dragão. O dragão lutava ajudado por seus anjos, mas não vencia, e perderam seu lugar no céu. O dragão gigante, a serpente primitiva, chamado Diabo e Satanás, que enganava o mundo inteiro, foi arremessado na terra com todos os seus anjos. Escutei no céu uma voz potente que dizia: chegou a vitória, o poder e o reinado do nosso Deus, e a autoridade de seu Messias, pois foi expulso aquele que acusava nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Eles o derrotaram com o sangue do Cordeiro e com o próprio testemunho, pois desprezaram a vida até morrer. Por isso, festejai, céus, e os que neles habitais. Ai da terra e do mar, porque desceu até vós o diabo, enfurecido por saber que lhe sobra pouco tempo. Quando o dragão viu que fora arremessado na terra, perseguiu a mulher que havia dado à luz o menino. À mulher foram dadas as 2 asas da águia gigante, para que voasse ao lugar no deserto, onde será sustentada 1 ano, 2 anos e meio, longe da serpente. A serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, para arrastá-la na correnteza. Mas a terra ajudou a mulher, abrindo a boca e bebendo o rio que o dragão lançara pela boca. O dragão, enfurecido com a mulher, partiu para guerrear contra o resto de seus descendentes, os que cumprem o preceito de Deus e conservam o testemunho de Jesus. E se deteve à beira-mar. Palavra do Senhor. Salmo 45. Brota-me do coração um belo tema. Dedico meu poema a um rei. Minha língua é ágil pluma de escriba. És o mais belo dos homens. Em teus lábios se difunde a graça. Porque Deus te abençoa para sempre. Cinge no teu flanco a espada. Valente é teu ornamento e teu orgulho. Cavalga vitorioso pela verdade e pela justiça. Tua direita te ensine a realizar proezas. Tuas flechas são agudas. Os exércitos se rendem a ti. Os inimigos do rei se acovardam. Teu trono, como o de um Deus, permanece para sempre. Cetro de retidão é teu cetro real. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, entre todos os teus companheiros, Deus, o teu Deus, te ungiu com perfume de festa. Tuas vestes têm perfume, de mirra, aloé e acácia, e nas salas de marfim as harpas te festejam. Filhas de reis, vêm ao teu encontro, de pé à tua direita está a rainha,
ornada com ouro de Ofir. Escuta, filha, vê, dá ouvidos, esquece teu povo e a casa paterna. O rei está apaixonado por tua beleza. Presta-lhe homenagem, pois ele é teu senhor. A cidade de Tiro virá com presentes. Os magnatas buscarão o teu favor. Com todas as honras, a princesa entra, vestida de tecido de ouro e brocados. Conduzem-na até o rei. Um séquito de virgens a segue. Conduzem-na com alegria e algazarra. Vão entrando no palácio real. Em lugar de teus pais, terás filhos, e os nomearás príncipes por todo o país. Quero tornar memorável o teu nome, de geração em geração. Aí, assim os povos te darão graças pelos séculos dos séculos. Palavra do Senhor. Transposição cristã do Salmo 45, por Luiz Alonso. O escriba ou notário que quis imortalizar um nome não quis recordar-se dele, ou alguém mais tarde o apagou. É preciso preencher o vazio? De que rei se trata? De nenhum, de qualquer, do Messias? De nenhum em particular, é peça de repertório. De qualquer, à escolha do comentador, do Messias. A terceira identificação está garantida para os cristãos pela citação dos versículos de 7 a 8 em Hebreus 1, de 8 a 9, e é transmitida por uma tradição compacta e numerosa. Simplificando, reduzirei a três as opiniões sobre o possível sentido messiânico do Salmo. Em nenhum sentido, Butenweiser, em sentido espiritual, tipológico, alegórico, em sentido literal. Para ilustrar a terceira opinião, resumirei as razões de Phillips, 1846. O Salmo não se pode aplicar a Salomão, porque não foi batalhador. Seus filhos não foram príncipes por toda a terra. O rei é chamado Deus e não alcançou o renome prometido no final. Muito menos se pode aplicar a outros reis hebreus. Somente aplicado a Cristo tem sentido. Embora o Novo Testamento não sugira seu verdadeiro sentido, o Salmo é tão sugestivo em seus pontos principais que qualquer investigador humilde e sem preconceitos haverá de ser levado irremissivelmente ao sentido pretendido pelo autor inspirado. Que o rei porte o título de Deus o prova. Porque os salmos coraitas usam exclusivamente para a divindade, porque um trono eterno não pode ser propriedade de um rei terreno, porque em caso contrário anula-se o argumento da carta aos Hebreus, porque nunca no Antigo Testamento se chama Deus a rei individual da nação hebraica. Hoje em dia, a opinião dominante é que, em sua origem, o salmo se referia a um rei de Judá, que mais tarde se começou a projetar para o Messias, que na Igreja Antiga se afirmou e desenvolveu seu sentido messiânico, sem excluir do todo um sentido literal histórico. Na exegese, procurei explicar o salmo em seu sentido literal, no seu contexto histórico. Os símbolos da luta pela justiça, da eleição por amor e do matrimônio, da realeza, abrem-se a nova expansão meditados no horizonte cristão. Livro de Esther, capítulo 5. No terceiro dia, Esther pôs suas vestes de rainha e chegou até o pátio interno do palácio, diante do salão do trono. O rei estava sentado em seu trono real, no salão, diante da entrada. Quando viu a rainha Esther, de pé no pátio, olhou-a com prazer, estendeu a ela o cetro de ouro que tinha na mão, e Esther se aproximou para tocar a extremidade do cetro. O rei lhe perguntou: O que está acontecendo contigo, rainha Esther? Pede-me, e eu te darei até a metade do meu reino. Esther disse: Se agradar ao rei, venha hoje com Amã ao banquete que preparei em sua honra. O rei disse:
Avisai imediatamente Amã, para que se faça o que Ester deseja. O rei e Amã foram ao banquete preparado por Ester. E em meio aos brindes, o rei disse a Ester: Pede-me o que quiseres, e eu te darei. Ainda que me peças a metade do meu reino, tu a terás. Ester respondeu: Meu pedido, meu desejo é este. Se o rei quiser fazer-me um favor, se quiser aceitar o meu pedido e cumprir o meu desejo, venha com Amã ao banquete que vou lhe preparar amanhã, e então lhe responderei. Nesse dia, Amã saiu alegre e de bom humor, mas quando viu que Mardoqueu, na porta do palácio real, não se levantava nem se afastava, encolerizou-se contra Mardoqueu, mas dominou-se. Ao chegar à casa, chamou seus amigos e sua mulher Zares. Falou-lhes do esplendor de suas riquezas, de seus numerosos filhos e de como o rei o havia engrandecido, fazendo-o ascender sobre seus funcionários e ministros. E acrescentou: Além disso, a rainha Ester não convidou ninguém, além do rei e de mim, para esse banquete que ofereceu. E com o rei estou convidado também para amanhã. Mas tudo isso não me satisfaz, enquanto continuar vendo o judeu Mardoqueu sentado à porta do palácio. Sua mulher Zares e seus amigos lhe disseram: Seja preparada uma forca de 25 metros. Pela manhã, pedirás ao rei que nela enforque Mardoqueu, e depois irás contente ao banquete. Amã gostou da proposta e mandou preparar a forca. Palavra do Senhor.